esperar. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Como eu faço sempre, mandando aqui para algumas pessoas, viu? Só um minuto que daremos sim. Queremos iniciar em poucos minutos, tá bom? Cadê aqui a turma? Quando Cristo e sua trombeta lá do céu mandar som, do dia muito glorioso lá romper, quando fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada. E aí, meus irmãos, boa noite mais uma vez, né? Neide, boa noite. Andrade, boa noite, meu brother. Irmã Marcela, boa noite. Você e toda a família. Tassiana Campelo, boa noite, Tassiana. E aí, Celinha, irmã Chaguinha também, boa noite. Débora, boa noite, querida. Estão meio gripados, Débora? Tá bom, vamos orar por você sim, viu? Aí, gente, vamos orar pela Débora e pelo Samuel, que estão um pouco gripados, viu? Toma limão, viu, Débora? Muito limão. Limão para fortalecer o organismo. E aí, Vitor? Grande Vitor Rodrigues, boa noite. Boa noite, meu brother. Tá com a Rebeca e a tia Reisane. E aí, tia Reisane? Boa noite. Abraço para você, Vitor. Abraço para você, Rebeca. Deus os abençoe grandemente. Neto, tudo bom, Netão? Como é que tá? Abraço, tá bom, Neto? Viviane Barbosa, boa noite, Viviane. Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Como é que tá, Maísa? E o bebê? Lembrança aí para os três. Mazé, boa noite. Irmã Sônia, graça e paz. Vamos abrir o Cantor Cristão no hino 108, tá? Abra o Cantor Cristão no hino 108, onde vamos cantar este hino daqui a pouco, tá? Cantor Cristão 108, e eu quero antecipar para vocês o texto que nós queremos meditar esta noite. Está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, né? E o cantor cristão será cantado o hino 108. Convido Karine a nos acompanhar esse hino, tá? Irmã Lourdes, boa noite, irmã Lourdes. Boa noite, querida irmã. Lembrança aí o Barbosinha, tá bom? Tenho lembrado dele, tá? Na oração. Então pega o cantor cristão todos aí, no hino 108, tá bom? Tudo aí ligado aí, cantor cristão, hino 108. Quando Cristo e sua trombeta lá do céu mandar tocar, o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e se fez chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem do poder, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,
quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia eterno. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa esse tempo onde queremos meditar a Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo nos ilumine, ó Pai, para que possamos enxergar de fato as Tuas verdades e viver por elas aqui na terra. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada família que tem compartilhado esse momento conosco aqui, Senhor. Abençoa nossos corações, que sejamos cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, para termos uma vida digna do Evangelho, digna do chamado ao qual o Senhor nos fez. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Amém, igreja? Rapidez aqui. Dedé, boa noite, Dedé. Loilton, boa noite, meu irmão. Deus abençoe sua vida e a sua família. Irmã Sirene, boa noite. Sirene, boa noite. Cecília e o Kevin também, se estiver nos assistindo. Débora, saudade de todos. Boa noite, Júnior e Tamires. Graça e paz, tá bom? Irmã Dáurea, boa noite. E então, irmãos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, tá? Boa noite, Núbia. Deus abençoe, Núbia. Como é que tá aí? O nariz está espirrando muito? Ontem eu espirrei bastante, mas graças a Deus estou bem melhor, tá? Então, como eu falei, pega a Bíblia de vocês, peguem a Bíblia e abram na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Vamos logo para o último capítulo. Segunda Pedro, capítulo de número 3. Tá bom? Segunda Pedro, capítulo número 3. De número 3. Um capítulo aqui muito legal, muito difícil, né? E muitas coisas para podermos meditar. Boa noite, irmã Toinha. Boa noite, Amanda, mais uma vez. Então, segunda Pedro, capítulo 3, tá? Obrigado, Rebeca, pela água. Todos nós queremos que esse tempo de quarentena passe logo, não é verdade? Todos nós queremos que essa quarentena passe logo e assim possamos voltar às nossas atividades. Sim, acredito que isso é comum entre eu, entre vocês e entre grande parte da sociedade, grande parte da nossa nação, grande parte de todo mundo, né? E nessa carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, eu quero refletir com vocês algumas verdades que Pedro já nos prepara para que possamos viver os tempos finais desta geração pecaminosa. E não apenas Pedro, acredito que o próprio Pedro, a exemplo do próprio Cristo, que o ensinou, como também ensinou aos seus discípulos, preparando-os para o final dos tempos, né? Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos no final dos tempos. E se formos analisar biblicamente, assim como vocês também já foram ensinados e já é do conhecimento de todos vocês, que o final dos tempos se deu início a partir de Cristo até agora. Então, nesse período onde Cristo
veio à Terra e até a sua volta, nós estamos no final dos tempos, né? E o final dos tempos tem algumas marcas, tem algumas características, aos quais vamos tocar um pouquinho aqui. Pedro aqui fala sobre isso, né? Então, nesse capítulo 3, o apóstolo Pedro vai nos mostrar algumas verdades que devem servir de fato para a igreja estar preparada para estar vivendo nesses últimos anos da Terra, né? Nesse último tempo, né? Pode ser agora, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, enfim, estamos nos últimos tempos e nós precisamos absorver esta verdade, que a palavra do Senhor nos adverte, a palavra do Senhor nos orienta a estarmos preparados para viver tempos difíceis, né? Isso deve fazer com que a gente não crie tantas expectativas para este mundo, né? Não criemos tantas expectativas para esse mundo. Você talvez possa até dizer: pastor, o senhor está sendo muito pessimista, né? Não é que eu estou sendo pessimista, né? Eu estou querendo colocar para vocês que o nosso otimismo deve ser, sim, para esse mundo, mas com muita cautela, com muito cuidado, para que a gente não coloque todas as nossas expectativas para este mundo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não foi criada, ela não foi salva para viver neste mundo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Pedro, ele repete algumas vezes nas suas epístolas que nós somos como peregrinos. Ele coloca também outra palavra sinônima, que ele coloca em vez de peregrino, ele coloca forasteiros. Então, a igreja de Jesus, ela é uma comunidade forasteira nesse mundo. Nós somos peregrinos. Tem aquele bem antigo: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Então, nós temos que aceitar a ideia que nós estamos passando por esse mundo. O nosso tempo aqui é um tempo de peregrinação, tá? E Jesus, ele ensinou isso. Os apóstolos também ensinaram isso, né? E não foi somente o apóstolo Pedro, tá bom? Mas, em um texto tão rico, nesse capítulo 3, ao qual nós vamos meditar, eu quero começar falando o primeiro ponto para vocês, né? Primeiro ponto para vocês. Qual é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês? Deixa-me só marcar aqui o tempo, tá bom, irmãos? Pronto. O primeiro ponto que eu quero compartilhar para vocês é que Deus é o Senhor dos tempos. Entendeu? Deus é o Senhor dos tempos. O que significa isso? Pegando um pouquinho o gancho das últimas meditações em nossos devocionais, falamos muito sobre Deus ser soberano. Não é verdade? Vocês lembram disso? E quando eu falo que Deus é o Senhor dos tempos, isso é diretamente ligado ao exercício da sua soberania sobre os tempos. Por que eu falei sobre os tempos? Eu falei porque Deus, ele controla, ele administra, está nas mãos do Senhor o passado, o presente e o futuro, tá bom? Está nas mãos de Deus, o eterno Deus, o nosso Senhor, o passado, o presente e o futuro. Deus, ele está governando no alto trono de uma forma soberana, perfeita, justa e bondosa todos esses tempos, passado, presente e o futuro também. Deus, ele
ele tem uma agenda pessoal. O Senhor, ele tem um calendário que está se cumprindo, né? Se você perceber bem e lembrar comigo aqui um evento que o próprio apóstolo Pedro, ele cita muito nas suas epístolas, ele fala sobre o dilúvio, ele cita por 3 vezes o dilúvio em suas epístolas, né? Então, o dilúvio, o início do dilúvio, teve uma data marcada no calendário de Deus, né? Lembra, Noé recebeu a revelação de Deus, construa a arca, prepara a arca, você vai ter que colocar um casal de cada animal dentro da arca, tá bom? Então Noé preparou a arca, Noé chegou o dia de colocar os animais, Deus disse, olha, vai começar a chover. As pessoas não conheciam a chuva vindo do céu até então, mas Deus marcou uma data, vai começar o dilúvio. Eu vou destruir essa humanidade perversa e vou preservar a sua família, né? Então Deus marcou a data e de fato Noé esperou com fidelidade, construindo, pregando, né, a justiça no seu tempo, junto com os seus familiares. A data que Deus marcou, né, a qual só ele sabia, chegou, né, e aconteceu o dilúvio. Deus marcou outra data, a data da chuva parar. A chuva parou, as águas baixaram, né, e Noé então saiu da arca junto com os seus familiares e todos os animais e povoaram a terra novamente. Então, datas fazem parte do calendário de Deus. Ele sendo o Senhor do tempo, dos tempos, passado, presente e futuro, ele tem reservado para ele essas datas. Outra data marcante na história da humanidade foi o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Todo o judaísmo esperava o nascimento do Messias. O Messias nasceu na data que Deus quis, na data que Deus agendou. Jesus veio ao mundo no dia específico que o próprio Pai, o Deus eterno, determinou nos tempos da antiguidade. Então, aqui eu só estou citando algumas datas que marcaram a história do povo de Deus, marcaram a história da humanidade, tá bom? O início do dilúvio, o nascimento de Jesus. E Pedro aqui, nesse capítulo 3, ele vai nos informar acerca de outra data importante, de um dia que será marcante para todo o universo. Ele vai falar aqui sobre o grande dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus, a qual ele virá e estará aqui conosco, reinando eternamente, tá bom? Lá no versículo 10, ele fala, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Então o dia da volta de Jesus virá. Cristo, de uma forma literal e corpórea, pisará sobre a terra para reinar entre nós. Veja, aqui não é o arrebatamento onde Jesus Cristo virá nas nuvens, não é outro, é uma data, é uma vinda corpórea, é uma vinda literal, é uma vinda a qual ele vai destruir muitos dos seus inimigos, vai aprisionar Satanás e iniciar um novo tempo. Não vamos falar sobre isso hoje, sobre o milênio, mas essa data, a data da volta de Cristo, é uma data que será notória para toda a humanidade. E nós, igreja, estaremos atentos a essa data, porque viremos com ele, tá bom? Reinar nesta terra, essa terra reformada, não esta terra hoje corrupta, cheio de desgraça, mas um novo tempo virá ser inaugurado por Jesus Cristo, tá? Então,
E Pedro vai justamente falar sobre esse dia da volta do Senhor Jesus Cristo, defendendo essa data que irá acontecer, porque já no seu tempo, algumas pessoas estavam falando que essa data estava demorando, que nunca isso vai chegar, né? Se você notar comigo, por favor, vá lá para o versículo 9. Versículo 9. Não, vamos para o versículo 4. 2 Pedro 3:4. O apóstolo fala assim, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aqui, o Pedro aqui está citando o questionamento de alguns do seu tempo, que perguntavam a Pedro: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então as pessoas daquele tempo estavam achando essa promessa demorada, estavam até duvidando da veracidade desta promessa, a qual é uma promessa antiga, né? E Pedro aqui está justamente tentando mostrar para essas pessoas, e aqui ele inclui o versículo 8, né, falando sobre tempo. Ele fala: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é justamente que entra onde eu destaquei esse primeiro ponto, que Deus é o Senhor dos tempos. E o apóstolo Pedro está justamente defendendo isso, que a vinda de Cristo está sobre o controle do Deus eterno. Jesus não vem quando eu quiser. Jesus não voltará quando as nações quiserem. Cristo não estará voltando quando os reis, governantes, presidentes quiserem, né? Jesus vem quando Ele quiser. Deus administra o tempo de uma forma soberana. E uma coisa que é bom perceber, é bom aqui, irmãos, estar atento, é que o tempo foi criado por Deus. Deus, ele não está limitado ao tempo, tá bom? Quem precisa de tempo somos nós. Deus criou o tempo e colocou a sua criação dentro desse tempo que o próprio Deus criou. Então, Deus, ele é atemporal, ele não está preso a esta realidade. Deus, o Senhor, é além do tempo. Ele olha dos altos céus e vê as coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma dimensão que estamos longe de compreender, tá bom? Então nós somos pequenos, nós somos seres humanos pequenos. Deus é infinito em sabedoria, perfeição. Deus é infinito em graça e em conhecimento. Portanto, ao contrário de alguns que hoje também falam: essa promessa é história, está demorando, Jesus não volta, isso é coisa da carrochinha, isso não tem nada a ver, olha aí, tudo está acontecendo, e cadê Jesus? E cadê Jesus? Então Pedro está refutando essa ideia, tentando nos mostrar que Deus, o Pai, ele está acima do tempo. Que para Deus tanto faz ser um dia como um ano, né? Para Deus tanto faz ser um século como 10 anos, uma década. Então Deus não está de forma alguma limitado à nossa realidade presente, tá bom? Então Pedro, ele está colocando justamente esse versículo bem no centro dessa sessão da palavra do Senhor, para justamente nos convencer que, mesmo que alguns estejam achando demorado, para Deus não. Para Deus tanto faz, né? Porque Deus está além desse tempo. Então, irmãos, Deus é o Senhor dos tempos. O passado, o presente e o futuro.
está nas mãos do Senhor, está sobre o governo de Deus, está sobre o querer de Deus. E Deus, Ele tem uma agenda ao qual só Ele conhece, só Ele sabe. E essa agenda celestial está sendo cumprida de uma forma perfeita. Perfeita no sentido de quê? Da forma que Deus quer que aconteça. Tá bom? Então, vamos ter calma. Não vamos ter tanta pressa. Não vamos querer que Jesus volte hoje ou amanhã. Talvez até queiramos. Mas é Deus que sabe. É Deus que fará com que Cristo retorne para reinar entre nós. Não esqueçamos de que Jesus Cristo, Ele vem. Ele virá. Tá bom? No tempo dele, no tempo de Deus, assim como aconteceu o dilúvio que o Senhor marcou e aconteceu. Assim como Deus preparou e selecionou uma data exata, um dia, mês e ano, para que Cristo nascesse na manjedoura, Jesus nasceu. E pulando agora, assim como Deus determinou um dia na eternidade para que Cristo viesse ao mundo, reinar literalmente, colocar os pés novamente nesse mundo, assim também, meus irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Nada impedirá com que esta data aconteça. Nada vai impedir ao nosso Deus de adiar essa data. Eu não sei quando. Você não sabe quando. Só Deus, o Eterno, sabe quando a data exata que Jesus Cristo virá. Tá bom? Ele deu sinais. Ele nos deu pistas. Mas Ele não revelou para mim e nem para você e nem para ninguém aqui nesse mundo o dia, o mês e o ano que Cristo virá. Tá bom? Então, Deus é o Senhor dos tempos. Ele está governando os tempos. O passado, o presente e o futuro. E a ideia de Pedro aqui é justamente falar acerca da vinda de Cristo, que não demora, que não retarda. Olha o versículo 9 aí, o versículo 9 de 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda, Deus não vai demorar. Para nós pode até demorar, porque nós não entendemos a questão do tempo de Deus. Mas para Deus não. Para Deus não. Ele não vai demorar. Para Deus, talvez até já aconteceu no olhar de Deus. Porque Deus vê tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que o apóstolo Pedro fala aqui, citando o Antigo Testamento, no versículo 8, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá bom? Então vamos ficar ligados nisso aí. Vamos ficar ligados nisso aí. E ter toda a convicção em nossos corações de que Jesus Cristo virá. De que o dia do Senhor virá. E aqui, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: no tempo que Deus agendou, está marcado o dia do juízo. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Olha o versículo 7 aí, por favor. Versículo 7, o apóstolo Pedro nos fala o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Assim como Deus agendou um dia para que Cristo retornasse
pisasse aqui nesse mundo, e vai acontecer isso, há de chegar também um dia onde todos os homens ímpios, toda a impiedade manifestada nos corações dos homens e demonstrada através das suas ações mundiais, tudo isso estará levando em conta no dia do juízo final. Tudo, tudo. Eu fico pensando, irmãos, eu estava pensando, meditando um pouco nesse versículo aqui, onde a gente está cercado de impiedade, governantes, são reis, são presidentes, são autoridades que fazem o que bem quer, que livremente demonstram a sua maldade, as suas corrupções, que pisam em cima do mais fraco, né? Tudo isso chegará ao fim. Todo esse sistema corrupto na humanidade, que governa, que está nas mãos de homens pecaminosos, cheios de impiedade, que mentem e que fazem absurdos com o mais fraco, tudo isso, meus irmãos, tudo isso chegará ao fim. Tudo isso terá um fim. Deus está reservando um dia para que através da sua justiça perfeita seja aplicada na vida daqueles que tramaram a impiedade, daqueles que se debruçaram sobre suas corrupções de forma terrível. Tudo isso chegará ao fim. E assim como, se você notar no versículo 5, por favor, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro aqui falando sobre o momento da criação lá em Gênesis. Aí no versículo 6, pela qual vai aparecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Aqui ele cita o dilúvio, que eu já citei nesse instante, que Deus marcou o dilúvio e aconteceu e destruiu muita gente. No versículo 7, ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, ou seja, a mesma palavra que Deus usou para criar lá no Antigo Testamento, a mesma palavra que Deus ordenou que viesse o dilúvio sobre a humanidade no passado, a mesma palavra o Senhor dará a ordem para que o juízo dele esteja vindo sobre este mundo, sobre a impiedade desses homens, tá bom? Sobre a impiedade na humanidade. Então, pela mesma palavra, Pedro fala: tem sido entesourado para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui é uma linguagem, é um tom de dureza, de rigor. Aqui Pedro fala com uma autoridade dada pelo Senhor, onde expressa, irmãos, o furor de Deus, que será revelado nesse dia, onde esta terra, onde a impiedade humana estará sendo colocado à prova diante do Senhor, onde passará por um terrível e justo juiz, o Deus de toda glória. Tá bom? Então, esta terra, esse sistema corrupto, toda a maldição a qual foi lançada sobre a terra, sobre o homem, né, sobre o pecado, este mundo aqui, irmãos, está sendo guardado para o juízo de Deus, que virá
no tempo que ele já determinou. No tempo que Deus agendou, o juízo virá sobre a terra. O fim desta era ímpia está marcado, meus irmãos. O fim desse tempo onde o pecado reina está agendado no santo calendário de Deus. Vou ler o versículo 7 novamente, tá bom? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso traz conforto ao meu coração. Por que conforto? Diante de uma impiedade ou iniquidade que cresce na humanidade, talvez alguns de nós estejam pensando, poxa, Deus não faz nada. Deus está vendo tudo isso acontecer e Ele não faz nada. Né? Irmãos, lembra do primeiro ponto. O tempo é de Deus. Tá? Deus é soberano sobre os tempos. Lembra disso. A promessa da vida de Cristo não tarda. Assim como também o próprio juízo de Deus contra esta era ímpia, iníqua, cheio de ódio e cheio de pecado. Tá bom? Então, o fim desta era de impiedade está marcado. Tá? Deus é justo e Ele irá julgar todas as pessoas, todas as corrupções que aconteceram na história da humanidade, que acontecem agora no mundo e que irá acontecer até a vinda do Senhor, do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então vamos descansar neste Deus. Não terminei não. Vamos descansar no governo soberano do Senhor. Vamos crer de todo o coração, meus irmãos, que Deus, o Eterno, Ele sabe o que está fazendo. Jamais vamos permitir, sim, jamais permita que o seu coração, que a sua mente, desconfie da perfeita administração do nosso Deus em relação a esta humanidade, em relação a toda a maldade que tem prevalecido sobre as nações. Jamais permita que seu coração alimente qualquer desconfiança da sabedoria de Deus em governar o tempo que Ele próprio criou. Tá bom? Por mais que a gente olhe ao nosso derredor e vê grandes atrocidades sendo cometidas por homens que não temem ao Senhor, por mais que a gente pense, olha o que aconteceu, ninguém vai fazer nada. O Senhor não está vendo. Não. Por mais que isso seja uma tentação para mim e para você, que não deveria ser uma tentação forte, tá? Não permita que seus olhos deixem de enxergar com fé o Deus eterno, o Deus da glória, reservando esse dia para si, ao qual irá colocar um fim em toda a impiedade humana. Tá? Nós, como igreja, precisamos crer nesse bondoso Deus, nesse soberano Deus que administra o tempo que Ele criou, de acordo com o querer, de acordo com a vontade que Ele tem. Tá bom? E eu pergunto agora para vocês. Por quê?
o tempo ainda não chegou. Por que esse dia não chegou? Tem um motivo. Deus tem um motivo. Né? Ele ainda não quer que esse dia chegue. Né? Por que não foi hoje esse dia? Por que não é amanhã? Talvez até seja. Né? Talvez até seja. Por que é que ainda não chegou, irmãos? Você consegue perceber? Por que esse dia ainda não chegou? Certamente não chegou. Mas não chegou ainda, irmãos, porque Deus ele quer demonstrar, e na verdade ele está demonstrando a sua longanimidade. Ou seja, a longanimidade de Deus tem um propósito de salvação para muitos ainda. Tá? A longanimidade de Deus está diretamente relacionada com a vontade dele de salvar pecadores, até essa data que ele predeterminou, que só ele sabe. Né? E se você notar comigo aí, olhe, leia, por favor, o versículo de número 9, tá bom? Versículo de número 9, no próprio capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro nos mostra aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos aqui se refere, irmãos, a todos aqueles que irão crer. Né? Todas as pessoas que irão crer, eu não sei quem são, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente quantos pecadores ainda irão se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Deus sabe exatamente, Deus sabe pormenoramente, não sei se essa palavra existe, Deus sabe de uma forma exata, específica, Deus sabe cada um dos pecadores que até o dia do juízo, que até a volta de Cristo estarão se arrependendo e crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Então, por que esse dia ainda não chegou? Não é? Porque Deus ainda irá salvar muitos pecadores até lá. A longanimidade do Senhor é a razão para que esse dia ainda não esteja ou não chegasse. É porque está, como eu disse, diretamente ligado ao plano de salvação de muitos pecadores ainda, meus irmãos. Muitos pecadores irão crer. Enquanto eles não crerão, né, Deus se manifesta de forma longânima para com a humanidade. Né? É Deus sendo paciente. Deus sendo paciente com uma humanidade, onde dentro desta grande humanidade que está vivendo na Terra, muitos desses seres humanos, desses pecadores, muitos deles chegarão ao conhecimento do Evangelho de Deus, que salva, que perdoa, que dá certeza de vida eterna. Estão compreendendo ainda? Veja, 2 dias aqui nós falamos no calendário de Deus. O dia da volta do Senhor Jesus, que virá reinar. O dia do juízo e destruição da impiedade humana. Tá bom? Isso dentro
do calendário celestial do Deus Pai Todo-Poderoso. Esses 2 dias chegarão. Deus sabe quando. Deus sabe quando. E o porquê ainda não chegou? Porque muitos ainda serão salvos. Todos aqueles que ainda devem crer, crerão até esse dia. Tá bom? Quando se converter a última pessoa que Deus quer que se converta, esse dia chegará. Eu não sei quando. Mas a gente percebe ao nosso redor, né, irmãos, que muita gente tem feito zombaria com essa promessa maravilhosa de Deus, tá? Vamos aqui correr. E a outra verdade que eu quero falar para vocês, meus queridos irmãos, é: o dia do Senhor será com catástrofes naturais nunca visto antes. Voltando aqui para o dia do Senhor, aquele dia que virá. O dia do Senhor será com catástrofes naturais em uma escala nunca visto na face da terra. Nunca visto na face da terra. No versículo 7, nós já lemos, eu vou ler novamente. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pula para o versículo 10. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O dia do Senhor, irmãos. Essa palavra estrepitoso, estrondo, me vem à mente um trovão que deu uma dessas noites passadas. Esse estrepitoso estrondo é um trovão multiplicado por 600 mil, não sei o que, né? Um trovão comum assusta até a mim, mas a expressão que Pedro aqui usa, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, é um som que eu tenho até medo de imaginar. É um som terrível, é um som que arrupeia os cabelos da gente, né? É algo, irmãos, que nenhum de nós consegue imaginar. É algo que, sim, deve dar pavor, mas não a nós, porque certamente não estaremos aqui. É o dia do Senhor, e esse dia do Senhor está falando sobre o dia do juízo, onde Cristo virá julgar a humanidade ímpia. Esse dia será com catástrofes naturais nunca visto antes em toda a humanidade. Ainda fala que os elementos se desfarão abrasados. Lembra do fogo que Pedro falou mais acima, antes desse aqui. E as obras que nela existem serão atingidas. Aqui dá a entender aqui, irmãos, ligando para o livro de Apocalipse, onde asteroides atingirão a terra, onde fogo do céu cairá sobre a humanidade, o juízo de Deus caindo de forma terrível sobre toda a impiedade humana.
meus irmãos. Versículo 11 também. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Né? Então, olhando ao nosso redor, olhando a criação, as belezas desta terra, né? Tudo isso passará pelo juízo. Tudo isso, irmãos, passará pelo juízo. Essa natureza a qual nós recebemos aqui na terra passará por um momento terrível. Momento esse que eu vou já falar. O mundo disse boa. Você deve estar pensando, eita, o pastor só está falando coisa ruim. Irmãos, isso aqui não é ruim não, pelo menos para nós, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Isso aqui nos acende a esperança de algo maior, de algo melhor, que está também reservado no calendário de Deus, para o seu povo, para aqueles que crerem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, tá bom? Então, o dia do Senhor será com catástrofes naturais, nunca, jamais visto antes. Né? Aí, irmãos, o apóstolo Pedro, ele aplica essa verdade para nós. O apóstolo Pedro, ele fala para a igreja, ele fala para crentes agora. Ele fala para homens e mulheres, uma vez que, sabendo dessas realidades futuras, isso deve influenciar a vida da igreja. Isso deve impulsionar cada cristão, cada crente, genuinamente crentes. Tá? Como isso influencia a vida da igreja de Deus? Eu vou ler o versículo 11, tá? Leiam comigo aí na tua Bíblia. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, essas coisas ao nosso redor, essas coisas visíveis, Pedro fala, olha aqui crente, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, tá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O dia de Deus aqui é esse dia a qual falamos, é uma expressão sinônima do dia do Senhor, o dia de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês, para a gente ser bem objetivo aqui, essas verdades que nós vimos anteriormente, aquilo que Pedro já vem revelando na Escritura, né? Essas verdades devem produzir no crente um viver santo, piedoso e um viver de fidelidade no serviço, tá? Olha, meus irmãos, o negócio aqui esquenta para nós. Agora o bicho pega. Corra, senão o bicho pega. Mude de vida, senão o bicho pega. Né? Mude de vida, igreja. Leve a sério essas coisas que o Senhor tem falado a nós até agora. E se tudo isso que temos compartilhado, e eu tenho falado aqui de forma resumida, resumida, já são 40 minutos. Vamos lá. Eu tenho falado aqui de forma resumida. Aqui eu estou sendo ainda um pouquinho bonzinho não, sutil, né? Sutil. Essas verdades que já vimos anteriormente, que o apóstolo Pedro revelou a nós no poder do Espírito de Deus, esse conjunto de verdades deve produzir no crente um viver santo, eu vou repetir, um viver santo, um viver piedoso e uma fidelidade no serviço. Se essas verdades que mencionamos agora há pouco
não produzia em mim e em você nada disso? Cruel, hein? Se essas verdades não produzirem na igreja um viver santo e piedoso e uma fidelidade no serviço, eu acho, irmãos, que precisamos rever o nosso conceito do que é ser crente. Precisamos rever o nosso conceito do que é ser um discípulo de Cristo Jesus. Se tudo isso que o apóstolo Pedro não mexe comigo a ponto de eu desenvolver uma vida de santidade, uma vida de piedade, fidelidade ao meu Senhor, eu duvido muito que sou crente. Eu duvido muito que um crente, de fato, seja crente, uma vez que ele sabe de tudo isso e não desenvolve na sua vida santidade, piedade e fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Um evangelismo, uma obediência às ordens do Senhor, no congregar, o amar, o falar de Jesus Cristo. Lembra, anteriormente nós falamos que o motivo dessas datas ainda não terem chegos, não sei se é assim que fala, é a longanimidade de Deus quanto à salvação de muitos pecadores. E aqui eu estou aplicando essa longanimidade de Deus à sua igreja, que deve estar atuante no serviço do Senhor, trabalhando de uma tal forma, de uma forma tão diligente, tão real, tão fervorosa, que Pedro aqui ele coloca essa expressão, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Aqui tem a ver, irmãos, com pressa no servir. Não é que a igreja, eu não entendo como alguns, não é que a igreja tem o poder de antecipar o dia de Deus. Não. O significado não é isso. Não é isso que Pedro está falando. Olha, seja fiel, que quanto mais fiel, quanto mais esperar, quanto mais pregar, você vai antecipar. Não, de forma alguma. É isso, porque Deus não vai mudar uma data que Ele já tem predeterminada. Aqui, a ideia, aqui, meus irmãos, é a igreja estar fervorosamente fiel no serviço de Deus. É uma igreja santa. São crentes fervorosos em santidade, em piedade, em amor ao Deus eterno, em amor à humanidade. Amor esse que me deve pregar desesperadamente para aqueles que estão prestes a receber o juízo de Deus, a ira do Pai. É ver o perigo que está por acontecer e de uma forma tal avisar as pessoas que o perigo vem. Que perigo? A ira de Deus virá sobre o mundo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? É pressa. Aqui o que será apressado aqui são as minhas atitudes para com as pessoas que estão ao meu redor, que serão alvos da ira justa de Deus. É eu ver o mundo em perigo, seja quem for, e falar, olha, Jesus Cristo está por voltar. Se arrependa e creia no Cristo que morreu para salvar. Se arrependa, senão você vai enfrentar a ira dele. E o tempo hoje é de pregar. Irmãos, aqui eu entendo que Jesus Cristo aqui, do seu Espírito, fala a nós em relação à urgência de proclamar salvação para quem quer que seja, meus irmãos. E queridos, esse momento que estamos vivendo está propício para isso. Não é? Em vez de ficar alimentando medo, terror em nossos corações, em vez de ficar dando atenção a teorias X, teorias Y,
Cada um fala uma coisa, corona é isso, corona é aquilo, a China, os Estados Unidos, o Brasil, o mundo. Em vez de dar atenção a tantas informações, muitas delas não são verídicas, né? Em vez de dar atenção a tantas informações que mexem com o meu emocional e com o seu, nós temos algo que precisa ser feito agora, nesse momento. Almas estão aí fora, né? Pessoas estão prestes a serem julgadas e condenadas eternamente. Vizinhos, amigos, familiares estão sem Cristo, né? E você sabe de tudo isso. Dê atenção ao que é verdadeiro, e o que é verdadeiro é a palavra de Deus. E Deus ordena a sua igreja de pregar enquanto ainda podemos pregar, porque o dia do Senhor não retarda, porque a longanimidade de Deus um dia terá um fim, né? A longanimidade do Senhor terá um fim. Quando é esse fim? Quando o dia do Senhor chegar. Não é? Compreendamos a urgência da nossa fidelidade ao Senhor. Santidade, piedade, fidelidade no serviço é algo para ontem, igreja. É algo para ontem. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar esse momento para falar de Deus, para falar do juízo de Deus, para falar do amor de Deus. Tá? Tá bom? E eu quero finalizar. Finalizar, irmãos. Aqui nós poderíamos ficar a noite toda, né? Mas não temos tempo. Quer dizer, até temos, né? Não estamos na igreja. O último ponto. Eita, foi bem. Esse é o 7º. O último ponto que eu quero compartilhar com vocês é, veja bem, versículo de número, vamos ler, finalizar o 12, onde Pedro vai falar ainda algumas marcas do fim dos tempos, do juízo de Deus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui é fogo, o mesmo fogo que Pedro aqui citou no versículo 7. Tá? Agora, olha o versículo 13, o que é que tem para nós? Olha o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Tá bom? Nós, porém, quem somos o nós aqui? É a igreja do Senhor. São os salvos. São aqueles que chegaram ao conhecimento do Evangelho. São aqueles que se arrependeram, que mudaram de vida. São aqueles que o Espírito Santo regenerou. São aqueles que foram transformados pelo sangue do Cristo, ressurreto, morto e ressurreto. São aqueles que compreenderam as verdades eternas do Evangelho de Deus. São aqueles que não deram tanta atenção às coisas deste mundo. São aqueles que não consideraram a sua vida preciosa neste mundo. São aqueles que entenderam que o tempo de vida aqui na terra é um tempo de peregrinação. Lembra do início da nossa pregação, do nosso devocional? Tá? Então, nós, porém, segundo a sua promessa. Lembra, essa palavra aqui é chave nesse capítulo aqui. É chave. Segundo a sua promessa. Essa promessa
é de Deus. Essa promessa é de alguém fiel, de alguém que não deixa com que nenhuma das suas promessas caia por terra. Pelo contrário, cumprirá exatamente tudo como prometeu. E a promessa aqui, a promessa é um novo céu e uma nova terra. Nós esperamos esse novo céu e essa nova terra. E aqui, irmãos, e aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Não há nenhum homem aqui dentre nós capaz de governar com justiça este mundo aqui. Uns e outros temos uma certa paixão por A, por B, ok? Mas cuidado, não lance nenhuma expectativa por nenhum governo humano. Não crie nenhuma expectativa a nenhum governo humano. Eu não espero perfeição de nenhum governo humano. Nenhum. Eu espero o que o apóstolo Pedro aqui está falando. Novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Esses novos céus e essa nova terra será governado por um homem que é Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Eita, menino, eita, meus irmãos, é Jesus Cristo, é Ele que eu espero governar de forma perfeita e justa. Novos céus, nova terra. Toda esta terra será restaurada. Toda esta terra passará por um momento de restauração. Tudo e tudo. As nações serão governadas de forma perfeita e justa. Os povos serão governados por alguém que é perfeito e que é justo. O nome desse alguém, irmãos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Espere, irmãos. Vamos esperar este dia. Vamos esperar o nosso Rei. Vamos esperar Cristo. Não crie expectativas para este mundo, porque será em vão. Aproveite esse tempo para proclamar o nosso grande, bondoso e perfeito Rei, que está por vir, não é? A igreja do Senhor, aqui Pedro fala nós. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você está dentro desse nós. Mas se você está dentro desse nós aqui, você não espera perfeição e justiça neste mundo. Se você está dentro desse nós aqui, você espera o que Pedro aqui está revelando para nós. Novos céus e nova terra. É a mesma ideia que João em Apocalipse. Eu estou terminando, tá bom? Não vou ler aqui. É a mesma ideia, é a mesma coisa que João recebeu de Cristo Jesus, lá no versículo 21, nesta revelação linda, maravilhosa, que deve encher-nos de esperança. Vi novos céus e nova terra. Olha aqui, Apocalipse 21. Pois o primeiro céu, esse ao qual nós estamos vendo, e a primeira terra, esta terra que nós estamos vivendo agora, né, passarão e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É o novo céus e a nova terra que Pedro falou lá na sua segunda carta. Eu chamo a atenção aqui de forma bem breve, eu não quero abusar do tempo de vocês. Quando agora o apóstolo João fala no versículo 3, eles serão povos de Deus. Povos aqui, irmãos, são homens e mulheres de todas as raças, de todas as nações. São pessoas de todas as tribos, fazendo parte desse novo céu e nova terra, a qual habita justiça. Meus irmãos. Meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Que o Senhor nos encha de alegria. Que Deus, no poder do Espírito Santo, nos ilumine os olhos para ver isso aqui acontecendo. Agora, ver com os olhos da fé, esse momento acontecendo com fé. E nos preparar para estar vitoriosamente nesse novo céu e nova terra. Viva este mundo aqui. Viva neste mundo aqui. Crendo nessas promessas vindouras. Viva, olhe para o futuro, mas viva no presente, de forma santa, piedosa e fiel ao nosso Deus. Que a igreja, que eu e que vocês estejamos aproveitando esse tempo com muita sabedoria, falando de Cristo, esperando ansiosamente o novo céu e a nova terra que está sendo preparado para muitos que creram no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Deus, que a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, para a glória de Deus. Então tenha esperança. Tenha esperança. Jesus está por voltar. Amém? Dê um amém aí. Eu quero finalizar, dando boa noite para a turma, para todos vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Débora, ele cita aqui Apocalipse 22:7, Muito bom. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito bom, Débora. Que Deus abençoe. Tá bom? Obrigado pela companhia. Aldemir, obrigado, Aldemir. Deus te abençoe, viu, Aldemir? Abençoe você e toda a família. Irmã Toinha, boa noite, tá bom? Dáurea, boa noite para todos nós. Viviane Barbosa, Deus te abençoe, querida. Tiago, Deus abençoe. Andrade, boa noite a todos. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Isaías, olá Isaías. Isaías, boa noite, meu irmão. Graça e paz, tá? Durma bem, descanse. Ana Cláudia, boa noite, Ana Cláudia, que está em Antônio do Norte, minha cunhada. Creuzinha, boa noite, Creuzinha. Obrigado pela companhia. Silene Lima, boa noite, querida Silene, tá ó? Deus abençoe você e sua família, tá? Obrigado por estar conosco. E a todos os demais, que o Senhor, em nome de Jesus, venha
sobre nós com muitas bênçãos espirituais. Que Ele nos dê sabedoria, capacidade e fortalecimento nesses dias, que são dias difíceis. Mas o Senhor é por nós. E vamos lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, de meditação na Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, Deus, a honrar o Teu nome, a glorificar o Senhor, de uma forma a qual o Senhor também venha a nos abençoar. Abençoe nossas almas, ó Deus, com a Tua Palavra, ó Espírito Santo do Deus vivo. Capacita cada um de nós a proclamar as verdades do Evangelho que salva todo pecador arrependido e que crê no Santo Evangelho. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão nos assistindo. Abençoa, salva, Deus, através desta palavra pregada, aqueles que o Senhor quer salvar. Em nome do Senhor Jesus, com gratidão nós oramos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. E como eu sempre falo, um beijo do pastor que tanto vos ama. Bom? Até a próxima.